Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O sonho. Poucas palavras carregam tanto peso e tanta história para o torcedor vascaíno quanto a que se refere à reforma do nosso templo sagrado, São Januário. Por anos, essa foi uma promessa distante, um projeto em uma maquete empoeirada, uma esperança que teimava em não sair do papel. Mas hoje, meus amigos, o sonho deu um passo de gigante para se tornar realidade. Uma notícia vinda da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pode ser a chave de ouro que faltava para destravar de vez o pulmão financeiro da obra mais importante da nossa história. É o nosso futuro caldeirão, a nossa fortaleza, cada vez mais perto de se reerguer. Vamos entender o que aconteceu, porque essa notícia é uma aula de estratégia e visão. Ontem, a Câmara aprovou um projeto de lei da Prefeitura que, na prática, aumenta a nossa lista de clientes. Antes, o nosso potencial construtivo, que é basicamente o direito que o Vasco tem de vender a permissão para que se construa mais alto em outras áreas da cidade, só podia ser comprado por empresas do ramo imobiliário. Com essa nova lei, o leque se abre de forma espetacular. Agora, grandes redes de shoppings, supermercados e hipermercados também podem entrar na jogada. O que isso significa? Significa que, se uma das empresas com quem já estamos negociando der para trás, nós não ficamos na mão. A venda se torna mais fácil, mais segura e menos arriscada. É o Vasco ganhando poder de barganha e garantindo que o negócio saia, aconteça o que acontecer. E o negócio já está acontecendo. O clube está na fase final de diligências, que é aquele pente fino, aquela análise de todos os detalhes, com 3 empresas que já assinaram opções de compra para 100% do nosso potencial. Hoje mesmo, sexta-feira, tem uma reunião crucial com a Brastinto. Juntas, essas empresas estão dispostas a injetar uma quantia que muda o jogo, cerca de 614,5 milhões de reais. É com essa bolada que a gente vai dar o pontapé inicial na obra, o dinheiro que vai levantar as primeiras vigas do nosso novo estádio. Mas a ambição da nossa diretoria vai muito além. Esse valor da venda do potencial construtivo é apenas o começo da história. O Vasco, mostrando um nível de profissionalismo que nos enche de orgulho, já contratou uma empresa especializada, a Arena Events mais Venus, para traçar todo o plano de negócios da reforma, calculando o orçamento, as futuras receitas e até o tamanho ideal de cada setor para que o nosso estádio seja, além de um caldeirão, uma máquina de fazer dinheiro. E ainda temos a parceria com o Banco Genial para a criação de um fundo de investimento imobiliário, uma jogada de mestre para captar ainda mais recursos. O que estamos testemunhando não é apenas a promessa de um estádio novo. É a construção de um futuro sustentável para o nosso clube. É a certeza de que a nossa casa, o nosso templo, o palco de tantas glórias, estará à altura da nossa grandeza, pulsando ainda mais forte e nos impulsionando para um novo patamar no futebol brasileiro. E para um palco dessa magnitude, que está cada vez mais perto de ser construído, a gente precisa de jogadores à altura, de craques que estejam brilhando e honrando o manto. E falando em brilhar, vamos falar de um cara que deu a volta por cima em grande estilo e recuperou seu lugar nesse palco. No futebol, a jornada de um jogador é, por vezes, um microcosmo da própria ressurreição de sua equipe. A história de Lucas Piton no Vasco da Gama em 2025 é precisamente isso. Um arco de redenção que espelha a transformação do time, saindo de um estado de instabilidade e desconfiança para um de domínio e autoridade. Seu primeiro semestre foi uma montanha-russa de emoções, onde seu talento ofensivo inegável era frequentemente ofuscado por críticas contundentes sobre suas responsabilidades defensivas. A perda da titularidade para um Puma Rodrigues em boa fase parecia o clímax de um período de baixa, mas o que se seguiu foi uma volta por cima espetacular, impulsionada não apenas por sua própria resiliência, mas pela revolução defensiva que mudou a cara do time. A crítica que recaía sobre Piton era um dilema clássico do futebol brasileiro, o lateral que é, na essência, um ala. Sua capacidade de construir jogadas, de encontrar passes decisivos e de chegar à linha de fundo sempre foi seu cartão de visitas. Contudo,
em um time que ainda buscava seu equilíbrio, essa vocação ofensiva por vezes deixava espaços na retaguarda, tornando-o um alvo fácil em análises táticas. A lesão que o afastou e a subsequente ascensão de Puma pareciam decretar que, para aquele momento do Vasco, a segurança se sobrepunha à criatividade. O ponto de inflexão, no entanto, foi a prova de que o talento, quando aliado à oportunidade, é imparável. Ao entrar no segundo tempo da virada épica contra o Vitória e mudar o rumo da partida, Piton não apenas contribuiu para uma vitória crucial, ele deu um recado claro a Fernando Diniz de que o time era mais perigoso com ele em campo. A partir daquele momento, ele não apenas recuperou seu lugar, ele o reconquistou com autoridade, e as 3 partidas seguintes, com atuações de gala e sem que a equipe sofresse um único gol, selaram seu retorno triunfal. A verdade, porém, é mais complexa e reveladora. O renascimento de Piton não foi um ato isolado. Ele foi o maior beneficiário da janela de transferências mais certeira do clube nos últimos anos. A chegada da muralha formada por Carlos Cuesta e Robert Renan, e a consolidação de Cauã Barros como cão de guarda à frente da zaga, foi a tábua de salvação para o seu futebol. Com uma rede de segurança tão robusta e confiável atrás de si, a pressão sobre seus ombros diminuiu drasticamente. Ele foi libertado de suas amarras. A obrigação de ser um marcador impecável foi substituída pela confiança de que, mesmo que se arriscasse no ataque, haveria uma cobertura de elite para corrigir qualquer eventualidade. Livre e confiante, o melhor Lucas Piton floresceu. O jogador que voltou à titularidade era diferente, mais seguro na marcação, sim, mas, acima de tudo, exponencialmente mais à vontade para fazer o que faz de melhor, agredir o adversário. A assistência para o gol de Vegetti contra o Bragantino, um cruzamento preciso que desmontou a defesa paulista, foi a síntese de seu retorno. Os números são a prova definitiva de seu impacto, já são 10 assistências na temporada, e sua liderança no quesito entre os laterais do Brasileirão, ao lado de Paulo Henrique, consolida a força das alas vascaínas. Ser o jogador com mais assistências pelo clube nas 3 últimas edições do campeonato não é pouca coisa, é a marca de uma regularidade e de uma importância ofensiva que poucos possuem. Com 149 jogos, sua durabilidade e constância o transformam em um dos pilares mais confiáveis do elenco. Sua história é a de um jogador que superou as críticas, venceu a concorrência, amparado por um sistema coletivo mais forte, reencontrou a plenitude de seu futebol. E é a soma de talentos individuais em seu auge, como o de Piton, que impulsiona o sucesso coletivo e alimenta o sonho maior. E agora que você já ouviu sobre a volta por cima espetacular do nosso craque Lucas Piton, vamos falar do resultado de todo esse talento junto, as nossas chances reais de voltar para a Libertadores. No futebol, a distância entre o pesadelo e o sonho é medida não em metros, mas em pontos, em vitórias, em confiança. Há meros meses, o torcedor do Vasco da Gama vivia imerso em um pesadelo matemático, com a calculadora em punho, contando cada ponto como uma lufada de ar para não se afogar na zona de rebaixamento. Hoje, a calculadora continua em mãos, mas a operação mudou. A conta não é mais a da sobrevivência, mas a da ambição. A arrancada espetacular do time no Campeonato Brasileiro, com uma derrota nos últimos 11 jogos, promoveu uma das mais drásticas e belas reviravoltas da temporada, transformando o fantasma do Z4 em uma lembrança distante e o sonho da Copa Libertadores em uma realidade palpável, pulsante, pela primeira vez em muito tempo, estatisticamente provável. A primeira e mais libertadora constatação é o fim do sofrimento. A matemática, em sua frieza implacável, decretou o fim do medos, 0,009%. Essa é a chance de rebaixamento do Vasco segundo o Departamento de Matemática da UFMG. É um número tão irrisório, tão próximo do zero absoluto, que funciona como o atestado de óbito do fantasma que assombrou São Januário por tanto tempo. Essa paz de espírito é o alicerce de tudo. Um time que joga olhando para cima na tabela, livre do peso da desconfiança, joga um futebol diferente. Joga com a coragem que vemos hoje, com a tranquilidade para executar o plano de jogo de Fernando Diniz e com a autoridade de quem sabe que seu lugar não é mais na parte de baixo da tabela. Com o pesadelo oficialmente enterrado, o sonho floresce. E ele agora tem um número, 18,3%. Essa é a probabilidade, hoje, de o Vasco disputar a Libertadores em 2026. Para alguns,
Pode parecer um número modesto, mas para quem partiu de um cenário de quase desespero, é um salto monumental. É a ciência validando o que a paixão já sentia. Essa porcentagem não nasceu do acaso, ela é o fruto direto de uma campanha de time campeão. A oitava colocação, com 42 pontos, a apenas 5 do sexto colocado, nos coloca definitivamente na caça ao G6. E essa perseguição é alimentada pela confiança de quem já provou sua força contra os rivais diretos, como na recente dominante vitória sobre o próprio Fluminense. O caminho para a glória continental, no entanto, não se restringe a uma única estrada. O Vasco de 2025 construiu para si um luxuoso plano B. Além da maratona do Brasileirão, o clube está vivo e forte na semifinal da Copa do Brasil, um atalho de prestígio que oferece ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A possibilidade de conquistar o bicampeonato, por si só, já seria um feito histórico, mas ela adiciona uma camada extra de esperança à nossa jornada. E mesmo que o título da Copa não venha, a simples presença de outros postulantes à frente na tabela do Brasileirão nas fases finais do mata-mata pode, como um presente, transformar o G6 em um G7 ou até G8, alargando ainda mais as portas do continente para nós. A saudade é um motor poderoso, e o Vasco não disputa a principal competição das Américas desde 2018, uma ausência longa e dolorosa demais para um clube de sua estatura. O que vemos hoje é a convergência de todos os fatores necessários para o fim desse exílio: um time encaixado, uma torcida inflamada, uma comissão técnica genial e, agora, a matemática como nossa aliada. O sonho de ouvir o hino da Libertadores ecoando em um São Januário lotado deixou de ser uma miragem distante para se tornar o nosso horizonte mais provável. A batalha final por essa vaga começa já no próximo domingo, em um confronto direto contra o São Paulo, que definirá os rumos dessa caçada. E que dia de notícias, hein, Vascão? Falamos do nosso futuro estádio, da volta por cima do nosso craque e do nosso sonho cada vez mais real. Mas agora, a resenha só fica completa com a sua participação, que é a alma do nosso canal. Quero ouvir a sua opinião sobre o nosso novo caldeirão e essa notícia do estádio, hein? O que te deixa mais empolgado? A grana de mais de 600 milhões que vai entrar ou a certeza de que, com essa nova lei, o nosso sonho vai sair do papel de vez? Você acredita que agora a reforma começa em 2026 sem falta? Sobre o nosso dono da ala, Lucas Piton, para você, a volta por cima dele é o maior símbolo da evolução do time do Diniz? Com essa nova zaga dando segurança para ele jogar, o Piton se tornou o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje? E sobre o nosso sonho, a Libertadores, a matemática diz 18,3%, mas e o seu coração de vascaíno, diz quanto? Qual caminho te deixa mais confiante para a gente voltar para a América? A arrancada no Brasileirão ou a gente levantando o caneco da Copa do Brasil? Solta o verbo aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço na nossa grande arquibancada virtual, no nosso botequim pós-jogo. E se você se informou, se você vibrou e tá fechado com o nosso Vascão, não esquece o mais importante, esmaga o botão do like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa família Loucos por Vasco, e ativa o sininho para não perder nada. Valeu pela companhia. Saudações vascaínas!